Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mais um tema inovado, alterado pelo pacote anticrime, que é a possibilidade de execução imediata da pena logo após a condenação pelo tribunal do júri, certo? E para adentrarmos nesse tema, eu gostaria de trazer aqui de forma breve o que é o tribunal do júri. Então, o Tribunal do Júri é um instituto que vem se desenvolvendo desde a antiguidade. Então, passando ali por Moisés, segundo o relato bíblico, no Egito na antiguidade, até chegarmos ao rei João Sem Terra na Inglaterra, o qual, após pressão dos barões, ele introduziu na Magna Carta o seguinte artigo. Em resumo, dizia o seguinte: que nenhum homem livre será preso ou despojado de seus bens, senão em virtude de um julgamento pelos seus pares. Tá? Então, como nós vemos, a ideia do Tribunal do Júri é que uma pessoa fosse julgado pelos seus próprios pares, ou seja, pelas pessoas da sua própria comunidade, e não julgado pelo rei, que era o que ocorria na época do João Sem Terra na Inglaterra. Então, nessa época, todas as pessoas, para ser condenado a uma prisão ou ter os seus bens perdidos, ele deveria passar por um julgamento pelos seus pares. Obviamente, foi ocorrendo alterações ao longo dos anos, e no Brasil não são todos os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri, mas somente os crimes dolosos contra a vida, certo? Então, somente os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. E aí nós temos homicídio, infanticídio, instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, aborto. Esses são considerados crimes contra a vida e, portanto, submeterão a um julgamento pelo Tribunal do Júri. Temos algumas situações específicas que não, apesar de atentar contra a vida, não é julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o caso do roubo qualificado pela morte, ou famoso latrocínio. Então, por uma súmula do STF, entende-se que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, tá? Não um crime contra a vida, portanto, não é objeto do Tribunal do Júri. Vejam também, somente os crimes dolosos contra a vida. Então, homicídio culposo não vai a júri. Homicídio culposo no trânsito também não vai a júri. Por quê? Porque não é considerado um crime doloso, exceto aqueles delitos provocados no trânsito com dolo eventual. Aí sim é submetido ao Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri ele está instituído no inciso 38 da Constituição Federal, que diz: é reconhecida a instituição do júri como a organização que lhe der a lei, assegurados, entre outros, a plenitude de defesa, o sigilo das votações e o que nos interessa para esse tema, que é a soberania dos vereditos no julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Após falarmos, então, um pouco sobre o Instituto do Tribunal do Júri, falaremos especificamente do tema do vídeo de hoje, tá? Que é a execução imediata da pena após a condenação no Tribunal do Júri. Então, o pacote anticrime, entendendo-se o legislador que havia a soberania do veredito no Tribunal do Júri, então que a pena no Tribunal do Júri deveria ser executada imediatamente. E eu quero fazer uma breve explanação para vocês entenderem o que é essa soberania dos vereditos. Se alguém for condenado pelo Tribunal do Júri, e mesmo que a defesa recorra, o tribunal, os desembargadores, não poderão reformar o mérito, eles não poderão adentrar no mérito, ou seja, eles não poderão absolver essa pessoa que foi condenada no júri. O máximo que poderão é fazer um controle de legalidade. Então,
O tribunal vai poder analisar se o júri correu de forma legal. Se sim, ele vai ratificar a decisão do tribunal do júri. Se entender que a condenação ou mesmo a absolvição ela se deu contrária aos fatos e que houve ilegalidade no júri, o tribunal poderá então anular aquela sessão, tá? E determinar que se faça um novo julgamento. Mas vejam, o Tribunal de Justiça não poderá adentrar no mérito da condenação pelos jurados. Por quê? Porque há a soberania do veredito. Diferente, pessoal, de uma condenação no processo comum, que o Tribunal de Justiça terá efeito devolutivo no recurso de apelação e poderá reduzir a pena, poderá absolver aquela pessoa que havia sido condenada pelo juiz singular. Então, diante da soberania dos vereditos, entende-se que, após condenação pelo tribunal do júri, essa pessoa deveria imediatamente iniciar o cumprimento da pena. E o pacote anticrime adentrou nisso. Porém, ele trouxe a uma situação em que essa condenação haverá uma execução imediata, quando a condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Então, se alguém foi condenado por homicídio qualificado na plenária do júri a uma pena de 12 anos, nesse caso, não poderá haver a execução imediata da pena, salvo, obviamente, se estiver presente os requisitos da prisão preventiva. Mas aí é outra situação, é uma questão de prisão cautelar. Agora, se essa pessoa for condenada a uma pena superior, igual ou superior a 15 anos, segundo o artigo 492 do Código de Processo Penal, diz: mandará o acusado, em seguida o presidente proferirá a sentença que, ou seja, o juiz que presidiu o tribunal do júri, no caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, que não é o caso que nós estamos tratando, ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Determinará a execução provisória das penas. Ou seja, o juiz somente poderá determinar a execução provisória da pena se a condenação for superior a igual ou superior a 15 anos, independente de recurso de apelação. Então, pouco importa se o condenado ele vai recorrer da decisão. Se ele não recorrer, haverá o trânsito em julgado e aí nós teremos a execução definitiva da pena. Mas, se ele recorrer e a pena tiver sido de 15 ou mais anos, ele vai iniciar a execução provisória da pena. As vantagens e desvantagens dessa situação. Eu particularmente entendo que, diante da soberania do veredito, da soberania do tribunal do júri, em todas as condenações decorrentes do tribunal do júri, a pena deveria ser executada imediatamente. Agora, a desvantagem desse sistema é que, inclusive, alguns doutrinadores criticam isso porque pode levar a alguns juízes a dosar a pena em 15 anos ou mais, exatamente para que ocorra a execução provisória da pena. Então, o juiz que antes poderia condenar aquela pessoa a 14 anos, ele vai aumentar um pouco essa pena para chegar em 15 anos e haver já a execução provisória dessa pena. Ou, talvez, poderá baixar também essa pena para que essa pessoa não vá não tenha a sua pena executada. Então, trouxe ali uma margem, a meu ver, perigosa, que não deveria existir. Então, se não houvesse essa questão de 15 anos, todas as condenações decorrentes do tribunal do júri deveriam se iniciar a execução. Inclusive, esse é
a manifestação do Procurador-Geral da República em uma ADIM, uma ADI, protocolada contra esse dispositivo. Foi protocolada no STF uma ADI alegando ser inconstitucional esse artigo. E o Procurador-Geral da República entendeu que, na verdade, até poderia o STF reconhecer a ADI, mas para declarar inconstitucional esse quantum de pena e deixar que todas as condenações decorrentes do Tribunal do Júri fossem executadas imediatamente, tá? Ainda não sabemos como o STF vai se manifestar nesse dispositivo, mas eu entendo que o legislador andou bem nessa situação, porque de fato há uma soberania do Tribunal do Júri e a execução da pena deveria ser imediata. Porém, andou mal quando colocou esse quantum mínimo aí de 15 anos, tá? Mas é o que vocês precisam saber, tema importante, que pode ser cobrada na prova da OAB, numa segunda fase, primeira fase, provas de concurso, tá? E também para aqueles que estão aí advogando na esfera criminal. É um tema interessante trazido pelo pacote anticrime. Tá bom, pessoal? Hoje é o tema do vídeo de hoje. Por favor, curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho aí para vocês receberem notificações de outros vídeos, comentem alguma dúvida ou algo que vocês gostariam que eu comentasse nos próximos vídeos. Tá bom?